Detetive a Vozes Gerais. Estamos aqui hoje com o doutor Vicente Guilherme, recebendo aqui o nosso convidado ilustre para mais um episódio do programa. Dessa vez um formato diferente, que é Por Trás do Distintivo. Em breve vocês vão saber sobre esse novo formato. Doutor Vicente, apresente para os nossos convidados, fale um pouquinho sobre a sua vida pessoal, família, amigos, fique à vontade. Meu nome é Vicente Guilherme, sou nascido numa família de um marceneiro, de uma servente escolar, e irmão e com 3 irmãos. Me cresci ali do lado, abaixo de onde é o Sereste da Gameleira. Tive uma infância e adolescência boa. Entrei para a Polícia Civil com 21 anos, era para ter entrado com 18, mas o destino quis que o concurso atrasasse, entrei com 21. Fui casado por 35 anos com uma ex-escrivã, que é da minha turma. Hoje ela é aposentada do Tribunal de Contas e nós temos 2 filhos. Eu trabalhei 13 anos como detetive e 25, quase 26 como delegado de polícia, me aposentando como delegado geral. A minha entrada na polícia foi com a ideia de ser veterinário, porém quando eu comecei a trabalhar, eu mudei esse rumo com o objetivo de ser delegado de polícia. Bacana. Fale mais um pouquinho sobre o seu início da carreira, doutor. Os delegacias que o senhor trabalhou, até a sua aposentadoria, num breve relato. Vai dar muita coisa. Em 85 eu tomei posse como detetive, fiquei 1 mês no Detran. Logo depois eu fui para a divisão de toques. Da divisão de toques fui para o Quilo. Do Quilo eu fui para a delegacia de ecologia e depois para a CEPOC, porque tinha uma necessidade de eu trabalhar de manhã, estudar de manhã e de noite. E na CEPOC, no Telex, eu trabalhava no meu horário. Eu trabalhei pela CEPOC no Instituto de Identificação e no Detran. Depois, lotado no Instituto de Identificação, eu passei no concurso para delegado em 97, tomei posse em 98, fui para Cataguases, depois Santa Luzia, divisão de crimes contra a vida, homicídios. Da homicídios eu fui para a corregedoria, da corregedoria fui convidado pelo Dr. Abac para ser o chefe do DOESP, do DOESP a divisão de fraudes, regional de Venda Nova, a diretoria do transporte, que eu investiguei alguns membros de um partido político aí, e quando eles chegaram ao poder, eles me levaram para o transporte. Retaliação. Aí eu tinha tempo de aposentar, mas eu falei, não, assim não vou aposentar. Eu fiquei lá no transporte, saí para chefiar o DEPATRE, a divisão DEPATRE, novamente convidado pelo doutor Márcio Abac, e encerrei a minha carreira na Cimetran de Santa Luzia em julho de 2023. No próximo mês, eu vou fazer 2 anos de aposentado. E atualmente eu trabalho como corregedor geral do município de Santa Luzia. Muito bem. E ao longo desses anos todos, doutor, essas transformações na Polícia Civil, quais as mudanças que mais impactaram o trabalho ao longo dessas décadas, doutor? Como era trabalhar sem a tecnologia que tem hoje, doutor? Primeiro, eu acho que algumas mudanças elas foram benéficas e outras nem tanto. O fim da carreira de carcereiro, o fim da carreira de identificador, a transformação no cargo de investigador de faz tudo, eu acho que não foi uma mudança boa para a Polícia Civil. Tem gente que não concorda com isso. Você sabe bem que você está no sindicato, sou um dos fundadores do Sintipom, fui seu primeiro tesoureiro, desde um movimento até a
a consolidação do sindicato, e um dos primeiros, se não for o primeiro sindicato de Polícia Civil do Brasil, tem gente lá no sindicato que discorda de mim. Mas eu acho que se na medicina o sujeito é especialista só em mão, só em pé, mão, no coração. Por que a Polícia Civil vai ser genérica? Então, Está vindo mais uma unificação aí, você está sabendo, não. né? Ué, tem uma lei nacional aprovada que vai unificar o cargo de investigador com o de escrivão. Pois é, eu dei sorte na minha carreira como detetive. Eu não cheguei nem a pegar agente, fui só detetive que eu trabalhei. Não cheguei a pegar agente nem investigador. Mas tem uma característica de cada cargo que ela precisa ser mantida no meu ver. Hoje eu sou um marimbondo sem feijão, né? Que aposentado não apita. Mas se você parar para pensar, o escrivão é um sujeito que quase que você fala que tem toque. Ele sabe onde que ele guarda a caneta, onde que ele guarda o inquérito, o número X. Ele sabe onde que ele cautelou os bens apreendidos. E eu, tanto como detetive como delegado, não saberia fazer. Eu sou um desorganizado. Alguém falou comigo que pessoa inteligente é desorganizada, eu peguei o personagem para mim, porque eu sou desorganizado. Então, assim, a maioria dos colegas que nós trabalhamos, como investigador agora, a maioria deles não tem muita coragem, muita capacidade investigativa, memória boa, mas são organizados. A maioria. A maioria. Então, assim, e você pega o escrivão, ele tem todo. Até ser delegado, a minha ex-mulher é escrivã. Até ser delegado, eu entendi que o coração da polícia era o detetive, mas a alma da Polícia Civil, para mim, é o escrivão. Eu acho que não funciona. Eu conheço poucos escrivães que trabalhariam bem como investigadores. Mas são excelentes. Todas as vezes que eu começava com um novo escrivão, eu fazia os meus interrogatórios e deixava ele escrever. Porque o grande defeito que eu tinha como delegado era fazer um relatório pensando que todo mundo ia saber o que eu estava pensando. Então, eu falei, não, isso aqui eu estou escrevendo para alguém. E o escrivão faz isso, o cara sai da academia e já faz isso. Eu acho que são duas carreiras distintas. Inerente ao cargo, né? E as mudanças que são feitas na Polícia Civil ao longo desses 40 anos, a minha turma fez de formatura dia 10 de janeiro 40 anos, quase nunca se consulta a base. Quem está lá mesmo fazendo, não é consultado. Vem de cima para baixo, as mudanças. Para chegar, exatamente, e às vezes é quem não trabalhou, só ocupou o cargo na instituição. Conheço um monte de gente que fala, fui detetive. Nunca foi. Foi porteiro. Tinha uma carteira de detetive. Mas trabalhar, se você perguntar para ele assim, se ele prendeu alguém, nem dentro da gaveta, alguns prenderam. Então, assim, plagiando um amigo nosso que gagueja. Quem será, hein? Então, ele diz isso. Então, você não pode mudar uma coisa que você não sabe, que você não tem conhecimento. Então, o ideal, para mim, é que os investigadores, os escrivães, os peritos e o delegado, né, que está lá na base, o médico legista também, ele precisa falar qual que é a necessidade. Você pensa há 25 anos atrás, se acontecesse uma troca de tiro aqui no Barreiro, e eu lá em Santa Luzia, eu sabia pelo rádio e vinha para cá. E não tinha um controle, não havia barbaridade. Mexer com um, mas não mexer com todos. Então, assim, tirar o rádio é uma coisa que eu não consigo entender. O celular, as viaturas não tem rádio. Não tem rádio. Então, assim, será que isso foi uma boa ideia? Será que a pessoa que teve essa ideia pensou em quê?
ela já precisou da ajuda de alguém na rua. Se os Estados Unidos têm rádio, por que nós não vamos ter rádio? E isso vai mudar o que para a polícia tirar o rádio, doutor? Pior, vai ficar difícil. Se o celular nem sempre vai estar carregado, nem sempre vai pegar. E o celular você fala com uma pessoa. E o rádio você fala com todo mundo ao mesmo tempo. Eu lembro eu estava indo para Santa Luzia e eu morava no Palmares. Eu fui numa reunião, passei em casa para almoçar e eu vi um colega que havia capotado a viatura. Eu fui o primeiro a chegar no local. Se eu não tivesse um rádio, eu jamais saberia que ele tinha sofrido um acidente. Então, algumas mudanças não foram boas para a instituição porque não consultaram a base, não consultaram quem faz a coisa acontecer. E quem está com a mão na massa ali. Você trabalhou, assim como eu, e um monte de gente daqui da associação. Você não tem horário para dormir, você não tem horário para acordar, você não tem horário para nada. A gente tinha um rádio na mão, por exemplo, você falou de tecnologia, a gente consultava o CEPONC, você tinha informação se o cara tinha mandado de prisão, a vida deles, se o carro estava... Você tinha um monte de... Tinha tecnologia, sim. Só que não é a tecnologia de hoje. Eu andava em Belo Horizonte para tudo quanto é lugar. Porque eu ia em todo lugar. Como eu trabalhei na divisão de toques, hoje do ENARC, e no Quilo, que hoje é o DEPATRI, a gente não tinha limite na cidade. A gente andava na região metropolitana inteira e você sabia chegar em tudo quanto é lugar. Quem trabalhou, assim, o Cabelinho, o Resende, que só trabalhava na área operacional, eu conhecia a região metropolitana inteira. Não me esquecendo dos outros, mas os dois que são, assim, que vieram na minha cabeça agora com mais... Os caras devem conhecer tudo, e não tem tecnologia. O Resende, por exemplo, fez uma prisão, um roubo de uns relógios de uma família importante financeiramente em Minas Gerais, com informante. O informante era o nosso melhor tecnologia. Melhor caminho, né? Então, assim, e a tecnologia ela veio para ajudar. O grampo funcionou, mas alguns especialistas decidiram contar para a imprensa como é que funcionava o grampo. Aí você perde. A investigação era um segredo para nós. Quando vieram os carreiristas, isso mudou. Muito bem. E você falou nessas mudanças, o pior de tudo, doutor, igual você falou, era detetive, passou para ser agente, né? Uhum. Houve uma unificação de cargos, depois passou para investigador, houve outra unificação de cargos, e agora vai passar para ser oficial de investigação policial. Teoricamente, isso não é OIP. Aí que acontece, mas sem vantagem nenhuma. O pior é isso. Não, e quando as pessoas ficam falando assim, mas agora é curso superior, vai aumentar o salário e tal, é só olhar a Polícia Federal. Quantos anos para ser agente da Polícia Federal você precisa, escrivão, você precisa ter curso superior? E não vai alterar. Não vai alterar em nada. Vender ilusão. Juntou, hoje o investigador faz função de 4, 5, 6 e o salário nada. Em vez de melhorar, só piora, né, doutor? As coisas na Polícia Civil ela funciona de uma forma estranha para mim. Assim. Eu lembro que na primeira greve que nós fizemos, nós conseguimos colocar, negociar com o governo para que toda a arrecadação do Estado, talvez você nem saiba disso, muita gente não sabe, que toda vez que aumentasse a arrecadação do Estado, aumentaria o nosso salário. Aí os fiscais do Estado falaram, mas nós é que arrecadamos. E nós tínhamos o Detran, que era a segunda fonte de arrecadação.
do Estado. Eles conseguiram. Eles não têm. Você nunca vai ver projeto de lei de aumento do salário dos fiscais, porque aumenta automaticamente. Automático. Aí uma pessoa que muita gente considera um ídolo da Polícia Civil, para mim ele não é. Eu prefiro até não falar o nome, porque eu vou desagradar muita gente. Primeiro que ele me prometeu que quem prendesse o Ivan, ele ia promover. Eu não fui promovido. Eu prendi o Ivan 2 vezes. Então, da segunda vez eu fui com ele, você não precisa me promover não, que eu vou ser delegado de polícia. Não precisa me promover não. Então, ele falou com o governador que não precisava pagar. Olha, você vê, se tem base um negócio desse. Eu ia falar justamente agora sobre isso. Um caso marcante, positivo ou desafiador na sua carreira. E também que trouxe, às vezes, boas ou más recordações. Acho que esse caso do Ivan é um caso que marcou muito a sua carreira, né, doutor? O Ivan foi muito legal a situação do Ivan, porque eu tinha ido para a casa do Dr. João Reis nesse dia, ajudar um colega lá a fazer uma coisa. Quando eu voltei, o seu Altino me colocou na equipe do Carlinhos. E o Dr. Reis fez muita pressão junto ao Dr. Zé Rezende para que a divisão entrasse na investigação do Ivan. De noite, naquela noite que eu fui à casa do Dr. João Reis, o Carlinhos saiu. Carlinhos, que eu esqueci o nome dele, mas acho que é Barbosa, mas vamos chamar ele de Bebê Chorão. Bebê Chorão. Todo mundo vai recordar. Saiu e encontrou uma pessoa que tinha dado uma informação para ele sobre o Ivan. No outro dia, nós fomos até a delegacia de menores à época e conseguimos levantar a ficha do Ivan. Né? O Ivan seria hoje o menor infrator. E com base nisso, fomos lá para fizemos o local. No outro dia, de madrugada, com mandado de busca e apreensão, o doutor Reis assinou o mandato para a gente. Na época, o delegado tinha o poder de assinar um detalhe importante, né? Busca e apreensão. Isso foi a maior perda que a sociedade já teve para mim. Em vez de matar o carrapato, matou o cavalo. Aí o doutor Reis assinou o mandado de busca e apreensão. Nós fomos na casa da mãe do Ivan. No outro dia, nós fomos na casa fomos na casa da mãe do Ivan e uma pessoa lá nos informou. Ele não mora aqui, ele mora no Céu Azul. O Geraldinho, que para mim é um dos caras mais sensacionais, o Geraldo Augusto Caldeira Pereira, ele foi com a gente. E ele estava. Eu que pedi o Carlinhos para poder colocar lá na equipe. E o Geraldinho conversou com o cara, com um informante lá, leva o irmão dele, que o irmão dele sabe onde que era. Aí nós fomos. Quando eu empurrei o sofá, falei que só cabe uma criança. Aí eu lembrei do irmão do Ivan, que estava dentro do carro. E ele era devia ter uns 12 anos, um jovenzinho. Aí eu perguntei, você viu? Tá lá. Aí eu saí correndo atrás do Ivan e eu efetuei um disparo para cima para que a equipe ouvisse o barulho. E eles não ouviram, porque o som foi para o lado oposto. E o Ivan achou que eu havia atirado em direção a ele. Me deu um trem, vou voltar para chamar a equipe, porque eu não vou conseguir achar esse cara aqui. Aí eu trombei com ele na rua. Ele entrou no Volkswagen e eu ia correndo. Eu dei sorte de ficar na frente dele. Ele ficou como nós estamos aqui. Aí ele falou assim, dona, esse moço quer me matar e tal. Ficou. Eu falei, não, vamos embora. Eu levei ele com a ponta do revólver, porque não tinha como eu armá-lo. Eu era jovem, forte, eu tinha 21 anos, mas ele também tinha essa idade. Aí conseguimos prender. Uma busca que nós fizemos na casa dele, eu vi detalhes de cueca dobrada, convite, que ele de uma casa noturna que tinha em Belo Horizonte,
nós prendemos ele um pouco antes de uma eleição. Ele fugiu e foi preso de novo, em novembro, novamente. Ele fugiu na porta do fórum. O doutor João Reis me mandou ir até a casa dele. Aí eu fui na casa dele, a sacola tinha roupas de bebê, e é do mesmo jeito que eu encontrei a primeira vez. As cuecas, esse convite estava dobrado. E eu lembro de ter qualificado a esposa dele, e ela era de Varginha. Eu tinha ido Varginha uns 3 anos atrás e tinha achado a cidade linda. Quando nós retornamos para a delegacia, o doutor Reis falou assim: esse homem parece que foi lá, está lá em Varginha. É ele mesmo, confirmei para ele. Ele falou assim: como você sabe? Porque a esposa dele é de Varginha e contei os detalhes das roupas. Ela deixou uma roupa dele, uma sacola com roupa masculina, uma sacola com roupa feminina. E ela nunca tinha ido visitá-lo, para que ninguém, além da equipe, que era o Carlinhos, o Marcelo, o Luiz, que faleceu no latrocínio, o Wilson, que também faleceu, eu e o Geraldinho. Só nós tivemos contato com ela. Nunca foi se eu esqueci algum nome, vocês me desculpem. Ela nunca foi na delegacia de futebol ou na penitenciária, para ninguém saber quem ela era. Aí fomos para Varginha e ele achava que meu nome era Carlinhos. E ele estava atravessando a ponte, eu abordei ele no céu da ponte. Aí ele falou: senhor Carlinhos, você de novo? Aí foi a segunda prisão. Eu tenho vários elogios na minha funcional em razão do Ivan. E o mais engraçado, o doutor Watson, que também foi tiro junto com a gente, estava de plantão no DI. E fez um auto de reconhecimento como Ivan Marques de Oliveira. E, na verdade, o nome dele era Ivan Oliveira. O Marques era o sobrenome do pai dele, que nunca o reconheceu como... Aí a família teve que voltar e eu fiz o auto de reconhecimento do Ivan. Ele, para a polícia, ele nasceu Ivan Marques de Oliveira e morreu como Ivan Marques. Eu tive, nessa época, mesmo trabalhando na Tóxico, depois na FURTS, eu fiz muita prisão de estupradores. E falar nisso, doutor, o Ivan, para quem não sabe, né, foi um caso famoso, né, doutor, nos anos 80, se não me engano. 85, depois. Ivan Marques, conhecido como estuprador da Zona Sul, correto? Sim, era ele e 2 outros entraram. O Chico, que a PM prendeu e ficou na minha permanência, já lá FURTS, e um outro que eu esqueci o nome dele agora. Eles praticavam os estupros usando o mesmo método que o Ivan. Porque isso era explicado para alguém, passava como que ele fazia para a imprensa, e os dois começaram a fazer isso, do mesmo jeito. Copiar o que o Ivan. Interessante, não sabia dessa história. Na verdade, quando eu estava na ativa, eu colocava que o inquérito é um caderno de investigação. A maioria dos meus relatórios, esse caderno de investigação, e a gente tinha que estudar mais os casos de polícia. Eu lembro de uma vez o doutor Faria falou assim: se acontecer alguma coisa, aí ele era o chefe da Metropol e eu era o delegado de São Luís. Se acontecer uma coisa no Rio, São Paulo, a gente já tem que ficar prevenido por isso. Aí uma coisa ruim que foi a invasão da segunda delegacia de Santa Luzia. Santa Luzia. E eu não me deparei com os caras do Comando Vermelho invadindo a delegacia porque a empregada atrasou. A moça que cuidava da minha filha atrasou, senão eu teria chegado junto com eles. E um colega que estava no plantão no Vila Nova, eu liguei para ele e falei assim: não, Vicente, pode ficar aí dormindo, eu estou de plantão aqui mesmo, eles vão da manhã, 8h30, você chega. Mas eu fiquei esperando a moça e ela atrasou. Eu cheguei na delegacia, eles tinham acabado de sair, dia 5 de maio de 2000. Meu pai morreu no dia 4 de maio de 90. Então,
Eu não esqueço a data por causa disso. Eles foram presos, eu fiz o flagrante deles no dia 3, tinha dificuldade, eles tinham que ir para furtos e roubo, porque eles eram assaltantes de banco, mas o juiz determinou que não tirasse lá. Nenhum preso sem autorização dele, e aconteceu isso. Eles foram resgatados? Foram resgatados. Os outros presos não quiseram fugir. O Jair era detetive, mas era professor de matemática, e ele dava aula no Palmital. O Palmital é um bairro pobre de Santa Luzia. E ele era um bom professor, e ele tratava os presos com dignidade. A maioria dos presos da tinha sido alunos dele. E o Ricardo era um carcereiro que aprendeu a datilografar para levá-los ao hospital quando eles precisavam de ser atendidos. Então, pela forma como os dois agiram humanamente, eles não foram mortos. Foram poupados. Foram poupados, a pedido dos presos. Então, assim, aí eu tenho por que acabar com o carcereiro. O Ricardo tinha um contato, o Ricardo não servia. Essa fuga fez muito mal para o Ricardo e ele partiu precocemente. Ele tem os estresses, né, doutor? Os estresses da profissão, né, doutor? Como lidar com esse lado, essa carga negativa, doutor? O que o senhor recomenda? O que o senhor tem de experiência para sobreviver, né, doutor, a todas essas intempéries, né, da profissão? Os homens da nossa idade têm uma dificuldade com terapia. Teve uma época que eu fiquei tão mal que eu fiz terapia. E realmente foi muito bom para mim. Se eu precisar novamente, eu farei terapia. Essa coisa de achar que você é mais homem de que todo mundo, isso faz muito mal para a gente. A polícia tem essa como se fala, essa mania, né, doutor, de achar que não precisa de ajuda, né, doutor? E você vai e afoga a mágoa na cachaça. E outras coisas mais, né? Cachaça ainda tá o de menos, né? Eu lembro que o Marinho, quando foi aposentar, ele tinha 50 anos. Aí a médica falou com ele assim: por que você não trabalha? Eu era chefe da divisão de pátria. E falou com ele: por que você não trabalha mais? Você está com 50 anos. Não, eu vou. Você tem algum projeto? Não. Tinham 2 marinhos, né, lá no Kiel. Não é o ator, não. Por coincidência, os 2 são psicólogos. Os 2 são psicólogos. Ele falou assim: não, vou tentar trabalhar na academia com examinador, vou reciclar e vou abrir um consultório. Ele falou assim: seus colegas vêm aqui com 50 anos para aposentar e voltam com 55 com cirrose. Nós não somos cuidados. O Estado nos trata com números. E quando você entrou, e quando eu entrei um ano antes de você, os nossos subinspeitores, os inspetores, o chefe de cartório, era como se fosse um pai nosso na polícia. A gente tinha os pais da gente em casa e eles na polícia, para nos aconselhar, nos acolher. Eu lembro que um colega, que a gente estava falando dele antes, tomou um conhaque. E eu tenho como referência, porque eu era muito novo, os policiais que foram da divisão de toque. E o doutor João Reis falou com ele assim: não bebe conhaque, porque isso vai fazer mal pro seu fígado e pro seu olho. E a divisão, nós fomos 40 para lá. A média de idade era 24, porque nós tínhamos muitos subinspeitores lá com uma idade avançada, né? O Ayrton, o seu Altivo, que era inspetor, tinha o Ayrton, que foi subinspetor, depois foi subinspetor, o seu Magno, o seu Geraldo,
que depois se tornou delegado, em 90, se não me engano, o doutor Alcarati, que a gente chamava de doutor, porque ele foi monitor no meu curso de detetive, ele era delegado especial, depois foi delegado de carreira. Tinha mais outro que não fugiu o nome aqui. Então, eu sempre gostei de pessoas mais velhas, e quando eu estava de permanência, já tinha terminado de fazer as comunicações que eu tinha que fazer, eu geralmente ficava na inspetoria. Tive boas experiências. Eu aprendi com erros dos outros, ouvindo esses senhores. Isso era muito importante, né? Essa experiência, né, doutor? Sim, aqui nós passamos, eles também passaram. Com certeza. Né? Eu acredito que hoje os bandidos, eu não tenho nenhum dado para poder falar, são mais violentos entre eles do que eles eram violentos contra a polícia. Eles eram bem violentos, porque o cara perdia o dinheiro quando era droga, perdia o dinheiro, perdia a droga e a liberdade. Ele perdia tudo de uma vez. Então, o bandido, você conseguiu olhar e sabe que o cara é bandido. Hoje o cara tá com o cabelo cortado certinho. Você não sabe diferenciar um bandido de um cidadão. O crime está mais organizado, vamos dizer assim, né, doutor? Ele não tem mais aquele perfil do cara, daquele cara banguelo, fedorento. Não, o cara hoje... O crime evoluiu. Evoluiu. E falar nisso, os nossos ícones da Polícia Civil. Você começou a falar de alguns aí, doutor? Vamos citar alguns aqui que o senhor tem na memória, que fizeram parte da sua história na polícia, né? Esses que eu falei, o doutor João Reis, tinha um outro, um escrivão, que ele foi escrivão, depois foi delegado, voltou para a divisão de tóxicos, não vou lembrar o nome dele, era um dos caras mais inteligentes, o doutor Raul Moreira, a polícia... Vou lembrar um aqui, o Elcio Jacaré. O Elcio Jacaré, que a gente tinha falado. O Elcio Jacaré. O Nilson Placidônio. Nilson Placidônio. Esses dois, assim... Alumínio. Mas com alumínio eu não cheguei a trabalhar. Não. Mas com os dois, eu lembro de contar o Paulo Menezes, o Pardal, primo deles, o Wilson Menezes. Né? Então, assim... Melgaço tem muita. O pai da Sônia Bezerra, que eu esqueci o nome dele agora, que era o subspetor da segunda delegacia, foi um subspetor lá. Múcio? Não, o Múcio. Múcio foi antes. Em 86 ele estava lá. Gente, eu vou lembrar o nome dele. Ele morava em Cristina. Assim, ele tinha pouca cultura. Mas uma cabeça policial fora do comum. Nereu Barbosa. Néreo Barbosa. Era uma pessoa humilde, né? Não, grande pessoa. O senhor Balbino era outro. Sem falar do Orlando Pereira. Orlando Freitas. O Zé Maria. O Romeu eu tive pouco contato. Romeu Rocha. Mas assim... O Romeu é uma pessoa admirável também. A gente vai acabar esquecendo. São muitos. Sim, mas os mais novos, eu gosto muito do Alcides, para mim um dos delegados. Alcides Maia. Para mim um dos delegados mais inteligentes da Polícia Civil. O Cláudio Hudson tem uma memória invejável. Eu participei de várias reuniões com o Cláudio. Ele não tem uma anotação, ele vai falando assim da cabeça, além da cultura geral que ele tem. A cultura, ele escreve muito bem, né? Então, o Cláudio também é um fera. E o meu ídolo é o Geraldo Augusto Caldeira Pereira. Esse homem já me matou de raiva, eu com 21 anos de idade, ganhando 10 salários mínimos. Vamos trabalhar. Puta!
prontinho para sair com a mulher, e lá o Geraldinho caçar encrencar. E a maioria das vezes era só para buscar informação, que ele podia buscar informação sozinho, não precisava levar a gente junto. Mas ele é um cara que eu aprendi muito com ele. O Geraldinho era um cara humano. Antes de receber meu primeiro pagamento, meu pai teve um acidente de trabalho, ele fez questão de ir na minha casa para ver se não estava faltando nada. Ele me viu preocupado, e eu falei assim, meu pai já vai receber pelo INSS, vai demorar, e eu ainda tenho tempo para receber. Ele me emprestou dinheiro para até o meu pagamento. E ele era um cara, ao mesmo tempo que ele era brilhante, ele era responsável. Faz parte, né, da função, né, de policial, né, doutor? Ele era realmente eu acredito que o Walter deve ter a mesma impressão que eu tenho em relação a ele. E sim, eu vou com certeza esquecer algum nome, mas assim, tem muita gente que eu admirava, que quando eu vi a Glória Lopes falando, era a hora que eu estava almoçando, Glória Lopes. Aí eu vi sempre os mesmos nomes, as pessoas da homicídios, né? O doutor... O Transval Bonfim era contemporâneo desse delegado de bigode, no nordestino, que Orfeu Brauna. Os dois mudaram a forma de pensar do homicídio. O Transval era tia-avô dos meus filhos, e meu compadre, que ele era padrinho. Então, assim, ao longo da vida, eu aprendi muito. E como eu te falei, não tinha 15 dias que eu estava na divisão de tóxico, o Wellington me perguntou se eu tinha lido a lei. Eu falei, não, eu estou com os caras mais velhos. Ele falou assim, e quando eles vão estiverem junto com você? Aí eu fui ler a lei. E ficou muito mais fácil de trabalhar. Agora, o que é mais engraçado é que quando eu entrei para a faculdade, eu vi como o nosso trabalho era perigoso. Como a gente raspava toda hora os tipos penais. É uma linha tênue, né, doutor? Muito, muito. É uma profissão muito perigosa e emocionante ao mesmo tempo. Dos 38 anos e 9 meses que eu fiquei na polícia, eu fiquei 11 anos não operacional. O restante foi operacional. Mas, assim, que... 11 anos administrativo. Administrativo. Foi... Resto operacional. A maioria do tempo operacional. Porque como detetive eu decidi estudar, né? Então, na FUDESU, apesar da divisão de trocos, foram poucos que conseguiram sair de lá como delegado, trabalhando operacionalmente. E o tempo que eu fiquei na Ciretran, assim, no final de carreira, e no transporte. Então, mas eu sempre trabalhando, e tenho um grande orgulho. Eu nunca pisei na cabeça dos outros para poder conseguir alguma coisa. Isso é muito importante. Né? Eu sempre dormi com a maior tranquilidade do mundo. Cometi os meus pecados? Cometi, com certeza, como todo mundo comete. Todos nós somos falhos, né, doutor? Cometi meus pecados, aí não tem jeito, mas eu sempre tentei fazer o melhor. Por exemplo, o lugar mais difícil que eu trabalhei foi a corregedoria. Muita gente conseguiu ser absolvido com os meus relatórios na sindicância. Porque eu não sei se você sabe, tem um inquérito e depois tem a sindicância. Muitas pessoas eu relatei a sindicância e consegui corrigir a injustiça que foi feita no inquérito. E Deus sempre me iluminou. Eu encontrei um colega uma vez no bar, no Prado, e falei com ele, olha, eu não tenho jeito, eu vou ter que propor um PA para você. Ele falou, doutor, pelo amor de Deus, eu não fiz isso não.
eu vou rezar para o senhor e o senhor vai. Aí eu fui olhar, ele tinha um cabelo branco, com 18 anos, ele entrou com um cabelo branco. Aí o julgamento, o processo ele corria numa vara lá em Contagem, e ele falou com a juíza. O delegado, foi lá quando mudou, que o interrogatório passou para o final do processo. Aí ele foi interrogado primeiro e depois foi interrogado novamente. O delegado da Corregedoria pediu arquivamento da Polícia de Polícia. Porque todo mundo, a vítima descreviam todos como morenos, estatura mediana e tal. Um era gordo, de cabelo louro, anelado, meio careca, que você deve saber quem que é. O outro tinha um cabelo todo branco e o outro era magro alto. E ele descreveu, aí eu coloquei isso lá, o corregedor acatou meu pedido, ele pegou a cópia e foi absolvido. Foi absolvido. Inexistência de crime. Tem uma coisa que às vezes eu não entendo, porque, por exemplo, tem um crime de roubo. Então a pena é de 5, eu não vou falar, não sei exato, porque é 5 a 10 anos. Uhum. Pode ser um roubo a banco, pode ser um roubo de um celular. Uhum. Se o cara é primário, bons antecedentes, ele não vai pegar mais que 5 anos. A lei não tem como o juiz aplicar uma pena de 10 anos. E se ele confessar, ele ainda vai ter... tem atenuante e tudo. Aí o que acontece? Então, o juiz ele não tem, ele fica preso a algumas regras básicas que estão inseridas no Código Penal, Código de Processo Penal. Uhum. Então pode ser um assalto a banco, mas ele vai começar aqui com 5 anos. O juiz fala, assalto a banco, vou te dar 15 anos. Não existe. Uhum. Agora, na corregedoria, existe repreensão, existe toda... Isso pode ser o primeiro processo do policial. Ele é demitido a si mesmo. Mesmo assim, é lógico que eu não estou que ele vai ser absolvido, não vai, mas é uma injustiça muito grande, porque o policial ele responde civilmente, criminalmente e financeiramente, porque ele é mandado embora. Não, administrativo. Tudo. Então, quer dizer... E não tem nenhum advogado para defender. E a pessoa... E ainda tem um agravante que ele ainda nem recebe nem as férias-prêmio, porque tem direito... Se ele tiver 10 férias-prêmios para receber, o Estado só paga 3. Tem que entrar na justiça para receber as outras, que é um direito dele. É isso que... Assim, a corregedoria, ela teria que ser preventiva também. Você não concorda comigo, doutor? Na verdade, teve um projeto em que eu ia ser o corregedor. Ia ter duas subcorregedorias que elas iam na delegacia, o projeto é que elas iam na delegacia fazer a correção, que é uma previsão, e davam um tempo para se corrigir. Eu acho que o pior até da corregedoria é que para você ser policial da corregedoria, você tinha que ter trabalhado pelo menos 15 anos na área operacional. Na área operacional. Para entender a dinâmica, né? Como que funciona. A corregedoria não aceita o fato de você estar trabalhando na hora do almoço. De noite. De noite. Você está com o seu carro e parou lá e abordou alguém. Então, assim, eu acho que tinha que saber como funciona para depois você decidir o que fazer. E tinha que ter... Se você... Hoje, graças a Deus, não tem mais isso, mas o sujeito entrou com o celular na cadeia, ele tinha que ter uma pena. Porque se eu tiver gostar dele, ele toma uma repreensão. Se eu não gostar, ele é demitido. Eu tô falando. Depende do freguês. Justamente, não tem uma segurança jurídica, doutor. Eu já ouvi um colega contar, quando a gente estava no furto, que o delegado falou com ele que todo mundo furta é bandido.
Já tem o pré-julgamento. Então, como todo mundo que trabalha no DENARC é usuário de droga. Então, assim, traficante? Os preconceitos é porque essa pessoa nunca trabalhou. O problema é a própria polícia, ela julga mal os colegas. Né? Na verdade, o preconceito vem da própria instituição. Mas quando você precisa, quando eles precisam, eles chamam os caras que eles não gostam. É o mal necessário. É igual aquela coisa, né? Na hora que está com perigo, chama Deus e a polícia, né? Essa placa famosa, né? Todo mundo cita ela aqui, muito importante. E hoje, doutor, você está aposentado, 2 anos de aposentadoria, voltou a trabalhar. Tem 5 meses que eu voltei a trabalhar. Eu estou trabalhando como corregedor do município e o meu projeto de domingo, que sábado eu vou ficar com minha mãe, meu projeto de domingo é propor uma alteração do regime disciplinar do município, com a volta do prefeito, com a colaboração dos colegas que trabalham e já trabalharam na corregedoria lá do município. Fazer isso que você falou, assim, é a primeira vez, uma advertência, é uma coisa mais grave, uma punição educativa. Educativa, você tirar o cara também, o cara arrumou a primeira bronca dele ali. Aí o que eles fazem? Deixa o cara continuar trabalhando na área operacional num lugar que é fácil, que é vulnerável ele acontecer de novo. Então põe ele num setor administrativo, põe ele debaixo da asa de alguém, vai trabalhar com fulano para você ficar quietinho aí. Aí acontece um monte do que a pessoa responder 2, 3 processos e continuar trabalhando vamos dizer hoje, no Afonso e Roubo antigamente, né? No rouba-bancos, que é a delegacia que você está sujeito a... Pois mas aí você já viu a dificuldade da administração também de colocar alguém, gente lá para fazer isso, para trabalhar lá. Mas ninguém quer ir trabalhar, né? Aí os que trabalham acabam arrumando bronca. Quanto mais você trabalha, mais você erra. Mais vulnerável fica, né? Você vai trabalhar, você vai errar, não tem como. Não tem como você trabalhar e não errar. Não existe, né? Não existe isso. Você vai trabalhar, você vai errar. E essas coisas deveriam ser, igual você falou, o corregedor, a pessoa que vai trabalhar na corregedoria tinha que ter passado pelo tipo assim, para você ser classe geral, ser investigador, escrivão, classe especial, você tinha que passar lá como investigador e escrivão, 3 delegado de classe especial, com 15 anos. Porque aí você ia avaliar, eu acho que o fato de eu ter trabalhado operacional me ajudou bastante, né, na corregedoria. E uma coisa que o doutor Francisco Rabelo falou para um amigo, que foi meu colega de curso de delegado de faculdade, ele falou assim, coloque-se no lugar do colega que está trabalhando lá na ponta. Isso é muito importante. Pense nisso. Então, a coisa de esvaziar a polícia com aquele quadro suplementar, não sei se é isso mais, que o cara fazia determinado tempo de serviço, ia para um quadro lá e ficava, o quadro você não serve mais. Aí depois de 35 anos, você não trabalhava. Esse foi o maior erro para mim. Com 35 você não pode ser... Não, pois mas com 35 anos, você não pode ser mais chefe. Entendi. Se está no suplementar, você não pode... Quando você está no ápice da sua... Da carreira, que você tem muita experiência para transmitir, deixar um legado, né, doutor? Aí você vai e não pode, porque alguém decidiu. Aí você acaba tendo que ser comandado por uma outra pessoa. E tem vários erros, né? Por exemplo, lá em Santa Luzia, eu fui chefiado por dois delegados classes especiais. E o seu geral? Mas se eu quisesse pôr o pé no toco, eles não assumiam. Mas eu também não ia atrapalhar a carreira de ninguém, né? Era importante que eles ficassem lá. Mas se você pensar de uma forma lógica, isso não é... Totalmente irracional, né? Você tem que ter critérios.
Na sua vida não tem critério, na sua casa não tem critério. Tudo na vida tem critério. Tem que ter critério, a instituição tem que ter critério. Pode ser a bel prazer, né? Não, assim, eu trabalhei com a chefe e a chefe adjunta. Eu espero que elas consigam fazer coisas boas. Eu trabalhei com a doutora Rita no primeiro departamento. Rita Januzzi? Eu era no Jornal de Vila Nova. E assim, eu gostei do jeito como ela chefiava o primeiro departamento. E a doutora Letícia, ela era superintendente de planejamento e eu era chefe da divisão de transporte. A doutora Eucário, que hoje é diretora, era a diretora do departamento de transporte. Eu era chefe da manutenção, divisão de manutenção. Então, assim, eu vejo as pessoas criticando às vezes, mas estar lá sentado não é fácil. Não. O que atrapalha é a política, né, doutor? Porque tenho certeza que se ela tivesse carta branca, ela estaria fazendo um trabalho melhor ainda, né? Com certeza. As duas, eu sou admirador do trabalho das duas. Das três, né, da Letícia, da Eucário também, que eu fui subordinado da Eucário. Então, assim, eu gosto do jeito que elas queriam. Eu via muita crítica quando eu estava no transporte de pessoas que estavam falando que não sabiam. Infelizmente, no nosso meio, né, doutor? O que mais tem é crítica a pessoas que não sabem nem o que está falando, mas quer criticar, né, doutor? Por exemplo, nós recebemos há uma época um monte de viaturas. E elas eram de emendas parlamentares, elas não foram compradas. Aí, lógico que os deputados queriam participar da entrega das viaturas. Natural. E as viaturas foram para o campo político deles. Elas já chegaram com um endereço certo. Um DNA marcado, né? E os caras queriam que a gente fizesse. Peitasse, né? Não tem como. Você ganhou e vai reclamar? O ideal é que a gente tivesse recebido sem nenhuma interferência, né? Nenhuma interferência. Que aí o senhor faria o justo, né? Por exemplo, a Puma precisava de alguns carros. Foi viatura para um lugar onde tinha tira e tinha 3 carros. Então, não é o gestor que manda. O que manda é a política. É o que eu estou falando. Nós temos uma chefe de polícia hoje, doutora Letícia, mas ela tem autonomia para fazer o que ela quer. O que é necessário. Muitas vezes eu tenho certeza que, se dependesse dela, ela faria muito mais pela instituição, igual o senhor falou. O senhor trabalhou com ela, o senhor conhece. Bambia, um coronel que eu gosto, que é formado da PM, e um coronel do bombeiro que eu não conheço. Nós 3 fomos indicados para ser, respectivamente, chefe da Polícia Civil, comandante. O senhor foi indicado? Pelas associações, como o Zema havia dito. Eu nunca passei, nem sei onde foi a entrevista. Deus te poupou disso. Com certeza. Senão eu tinha que sair de todos os grupos. Ai, gente. O senhor falou em facções aqui, em resgate de preso lá em Santa Luzia, não é isso? Você viu hoje a prisão, não sei se viu lá no Rio de Janeiro, a prisão do MC Pose do Rodo. Um magrelinho? Um magrelinho. É um funkeiro, ele foi preso no Rio de Janeiro, nessa madrugada, numa mansão. Está sendo investigado por envolvimento com o Comando Vermelho, apologia ao crime e apologia ao uso de armas. E, coincidentemente, hoje também teve uma operação aqui para combate às facções criminosas, com cumprimento de 17 mandados de busca e 12 de prisão. Do DHPP. Porque as facções estão se instalando em Minas Gerais. Comando Vermelho e outras facções. E agora, culminou com essa prisão lá no Rio, né? O que ponto chegou, né, doutor? É apologia ao crime ou é liberdade de expressão, doutor? Você só não pode falar
sobre determinadas pessoas, que aí você vai preso, mas para eles pode fazer tudo. Pode tudo, tu. Pode tudo. Você que não pode falar, você que é pagador de imposto, você não pode falar. Pra você ter uma ideia, o PCC está lá em Santa Luzia. Eles chegaram nas bocas do Bom Destino. Bom Destino é aquele bairro na marginal da BR. Certo. Perto da Polícia Rodoviária. Eles compraram as biqueiras. As biqueiras todas. E vocês vão continuar trabalhando para nós, e o nosso produto não pode misturar, não pode fazer nada. Tem as metas, né, doutor? É igual empresa. Né? Tem meta para bater, não pode falsificar, não tem nada. Pô, se você imaginar que em 2003 eu vim para Belo Horizonte, aquele do Cascário lá, que eles mataram ele há pouco tempo. O Nem Sem Terra? O Nem Sem Terra. Nem Sem Terra. O Nem Sem Terra já pagava no Bom Destino em 2003. Então, o Nem Sem Terra, doutor, era um moleque lá do Morro das Pedras, né, doutor? Pois é, mas olha com que ponto ele chegou, né? Não, quando você limita quem te protege, vai acontecer isso. É justamente isso, né? As facções estão crescendo, o crime organizado está cada vez mais forte e as forças policiais estão aí sucateadas. Né? Pois é, mas quem governa o Brasil há muito tempo foram os caras que criaram o PCC, o Comando Vermelho, na verdade. Os ladrões de banco ficavam presos com os bandidos do Rio de Janeiro. Eu acho que você participou da tentativa de prender o restante dos caras lá de Betim, que era do Comando Vermelho, que eles roubou o Benji do Amazonas. Sei, lembro. E era o Dr. Volpino, que era o nosso delegado. Edson Volpino. Então, eu não lembro se você foi, né, nessa situação, porque eu fiquei com a 12, o Dr. Edson ficou com uma metralhadora e o Osemar ficou com uma metralhadora também. Nós cercamos a garagem por cima do banco esperando eles chegarem. Naquela época, eles ficavam lá no Rio, no presídio do Rio, eles confeccionavam as carteiras de identidade. Nós estamos falando de 86, 87. Então, assim, olha quanto que os caras já eram organizados. Eles vieram em carros separados, com os filhos, com carteiras em tese quente, com a identidade falsa, e só foram descobertos que eles pagaram com $1 lá em Betim, que era uma roça ainda naquela época, mesmo que era Fiat. E aí o frentista contou para o investigador, ele foi lá... Tirocínio policial, corre atrás... Aí conseguiu prender alguns, os outros fugiram. Isso mesmo. Então, assim, eles já estão aí há muito tempo. É nós que não preparamos para justamente. E, infelizmente, né, o governo não está deixando de lado a segurança. Né? Não, desde a saída do Itamar Franco, que o bandido tem força no governo do Brasil. Doutor, e o senhor, como policial, nesses vários anos, você deve ter participado de várias situações críticas, né, que culminaram com tiroteio, perseguição. Sim. Houve algum caso de baixa de colega? O senhor já teve passar por graças a Deus, esse dissabor, doutor? Graças a Deus, assim, nós perdemos muitos colegas, né, o Luiz no latrocínio. Luiz Jota, né? O Rambo fazendo uma entrega de doces. Stallone. Então, assim, nós perdemos... Lá no Papagaio, Morto Papagaio. Nós perdemos vários colegas, assim. Felizmente, eu não tive esse azar disso acontecer, não. Agora, o que mais me chamou a atenção, eu morava no Palmares, e eu estava chegando numa reunião assembleia, na Câmara Municipal de Belo Horizonte. E quando eu parei o carro, os caras me reconheceram como chefe do DOESP, com um policial, eles me viram, e eu consegui reagir ao assalto. Aí, aquele dia, eu tive a certeza que Deus
eu estava do meu lado. Consegui chamar o pessoal da Ronda, eles me ajudaram, aí nós prendemos, eram 5, nós prendemos 3 imediatamente, eram 4. Prendemos 4, o que eu baleei, ele não voltou, ele foi para o hospital. E houve uma interferência da PM que acabou atrapalhando. Esse quarto, depois, a gente conseguiu identificar. Esse cara era um psicopata. Eu nunca tive tanta tranquilidade na minha vida. Então foi vítima de assalto. E consegui reagir. E eu estava de terno, a minha arma estava debaixo do paletó e com cinto. Então eu consegui sair de dentro do carro e tive uma presença de espírito para ter a tranquilidade que eu fiz. E acredite ou não, eu cheguei a essa distância que nós estamos, a minha arma charutou 3 vezes. Aí eu cheguei na minha... Aconteceu com o morcego. Cheguei na casa onde eu moro hoje, que era uma casa de veraneio, e efetuei um disparo lá e funcionou. Normal. Então, um amigo, que também é um policial, foi detetive também, um delegado, ele falou comigo assim: quando vocês saíram de casa, os espíritos conspiraram para que ninguém morresse naquele dia. E realmente eu consegui recuperar a minha carteira, eu fiz a transição para poder conseguir sacar. Então, essa foi a coisa mais grave. Segunda semana que eu estava na divisão de toques, eu troquei 2 meses também. Aí o Zé Boy brincava que todo serviço meu tinha tiro. Mas graças a Deus, nenhum de nós. Baixa do outro lado sempre teve, né? Mas não, até não feriu. Não chegou a ninguém. Ninguém chegou a morrer. Em que pese, todas as vezes, né? Não preciso falar isso para você, mas todo cara operacional sai com vontade de voltar para casa, né? Com certeza, né, doutor? Trabalhando no estrito dever, cumprimento de dever legal, né? Preferível, como dizem, aí é preferível ser julgado por 7 que carregado por 6. Com certeza, né? E o senhor está aqui hoje para contar, né? Só que é mais muito importante, né? Então, assim, nós tivemos risco. E o Ronaldão, sério, que hoje delegado aposentado de Brasília, nós entramos lá pro pedreiro, quando fomos atrás do cara, ele estava correndo e atirando. Eu não vi porque o senhor estava na minha frente, mas eu olhei o barulho, pegou aquelas plaquinhas que tinha em boteco, tipo Fanta, Coca-Cola, aí um dos projetos pegou lá, eu falei: Ronaldo, tira essa metralhadora daí. Mas não conseguimos pegar. O Hernani nos ajudou lá, ele era detetive da Ordem Conjunta. Nós não conseguimos identificar quem que é o cara, até hoje. Mas, assim, esse foi um perigo real. É o que eu te falei, eu trabalhei com grandes policiais, então, geralmente a coisa era bem preparada, né? Assim, é só mesmo na surpresa. Hoje eu tenho certeza, que nós não temos tanta baixa, porque a gente aprendeu com os caras mais velhos, né? Até a forma de andar, um olhando para frente, o outro olhando para o lado direito e para frente, os outros 2 cuidando, cada um do seu lado, né? Que era a forma como a Guarda Civil... É uma equipe, né, doutor? É a forma como a Guarda Civil fazia, né? Então, isso foi passado para a gente, não foi na academia, foi no dia a dia com os caras. O fazer o local antes. Aprendia na... Eu conheci lá, era tranquilo, assim. Um enfiava o pé na porta, o outro quebrava a janela. Era muito fácil. Eu andava de um lado da Afonso Pena, do outro, porque do jeito que a gente olhava pro outro, a gente... Eu trabalhei muitos anos com o Robson, que o senhor conheceu, e com o Marcelo Gonçalves. Então, uma época era nós 3. Aí eles até brincavam que a gente
é exterminador de novato, né? Que o quarto elemento sempre era um novato e não ficava muito tempo na equipe. Mas, brincadeiras à parte, a gente vivia no Morro das Pedras ali, que era o nosso quintal, né? Ventosa. Quando eu trabalhei com o Robson também. Então a gente sabia, não precisava falar nada. Um olhava para o outro e sabia o que tinha que fazer. Né? Então era muito, muito bacana isso, né? E é muito importante você trabalhar com quem confia, né? Confia em quem entende, né? Então você pode confiar, justamente. E a profissão de polícia, o policial, seja delegado, seja escrivão, seja investigador, qualquer carreira, né? É uma profissão de risco, né, doutor? Devia ser mais valorizada, né, doutor? Porque é uma profissão que você não sabe se você vai voltar para casa. Você coloca a sua vida em perigo todos os dias, até nas folgas. O senhor foi vítima de assalto. 2 vezes. Então, e uma vítima de assalto comum, não corre tanto risco quanto um policial. E tem um detalhe, assim, quando você vai conversar com a vítima, você não tem noção do que é, porque é tudo muito rápido, não tem como você ficar. No nosso caso, você já pensa na reação, né? O cara falou, pode dar busca nesse cara de novo, não consegui falar com ele que eu estava desarmado, eu tirei o paletó e pus a arma para trás. Ele me reconheceu de entrevista que eu dei. Então ele sabia que o risco que a gente corre é muito grande. Ele sabia quem que eu era. Eu cheguei em Cataguás, com 2 meses, todo mundo sabia que eu era o delegado da nossa cidade. Eu morei no Palmares, todo mundo sabia que eu era delegado, mas eu não conhecia a maioria das pessoas. Mas eles te conhecem. Mas eles me conhecem. Tem gente que passa lá em Santa Luzia, eu tô Vicente. Mas eu cumprimento mas eu não sei falar quem é. Eu lembro de um caso, doutor, uma simples abordagem que eu fiz na Praça 7. Abordagem comum. Abordei um rapaz, nós estava atrás de alguém que estava vendendo ouro na Praça 7. Abordei. É um rapaz normal, né? Passou uns 6 meses, eu lá em Betim, e eu era menino novo ainda, 20 e poucos anos, lá em Betim. O cara me chamou e falou: você não me conhece, não, né? Eu falei: tá lembrado de mim? Eu falei: não. Você me abordou assim. E o cara nem era bandido, ele era transeunte normal, né? Mas ele não esqueceu. Pois é. E quantas vezes você já apareceu na televisão? Nem dando entrevista. Quantas vezes você está na viatura? Você é visto por todo mundo que você está numa viatura caracterizada. Eles deviam valorizar mais a polícia civil, né? Sim. As forças de segurança. Né? Em Roma falava que tinha que pagar bem quem cuidava do tesouro e quem cuidava da vida. Parece que eles não pensam assim no Brasil. Doutor, chegando ao fim aqui desse bate-papo muito agradável, a gente nem vê a hora passar, eu sei que o senhor tem compromissos. Vou deixar o senhor fazer o nosso encerramento, mas antes disso, falar que nós temos o nosso podcast Detetive a Voz das Gerais, e nós estamos com um novo projeto que é Por Trás do Distintivo. Nós vamos fazer entrevista, o senhor vai ser a primeira, que vai ser esse arquivo para a gente fazer amanhã ou depois um livro, deixar um legado para os nossos familiares, para a sociedade, contando a história do Dr. Vicente. Né? Então, isso não vai ser acesso ao público em geral, não, vai ser um acesso mais restrito. Sim. Por isso nós começamos aqui uma entrevista falando de pessoal, de família, né? Porque é muito importante, né, a gente falar dos grandes ícones, né? Nós vamos atrás daqueles que trabalharam, daqueles que ainda estão aí, aqueles que não estão mais com a gente, procurar um parente, procurar um filho, né? Um irmão, para contar a história, para a gente deixar esse legado, que é um legado muito importante, que é a Polícia Civil, uma instituição que merece mais respeito. Então, eu vou deixar aqui o convite para todos os policiais que estão aqui de portas abertas, vamos fazer esse trabalho, é uma biografia não só dos delegados, mas dos inspetores, detetives, até escrivães de polícia, peritos, né? Até aquele que se acha que é menos importante, que acha que não tem todo esse know-how. Vocês estão enganados, cada um. Não, o Renato, que fazia as identificações criminais, é um cara fundamental. Fundamental. Então, quer dizer, todos têm o seu valor, né? Por mais que ele ache que não, mas todo tem o seu valor. E a polícia funciona assim. Enquanto tem uns lá para chutar a porta, para cair para dentro da casa, tem outros lá no rádio, na CEPOL, tem a nossa amiga
um ícone que eu quero trazer ela aqui, a Helena da CEPOLC, não sei se você conhece, se lembra dela, ela trabalhou muitos anos na CEPOLC. Sim, nós somos detetives juntos na divisão de tóxicos. Então, eu convido ela muito, ela está passando por uns problemas pessoais, mas assim que é melhor, eu quero trazer ela aqui, então, quer dizer, ela foi detetive, eu nem sabia que ela trabalhou na divisão de tóxicos, entendeu? E ela trabalhou muitos anos, eu lembro dela na CEPOLC, então ela dava um acerto. Então, quer dizer, nós estamos lá na ponta, lá aprendendo, mas ela está dando aquele suporte para a gente. Então, todos são importantes, viu, gente? Detetive, a Voz das Gerais e a nossa associação, Associação de Apoio ao Policial Civil de Minas Gerais, venham conhecer e vamos fortalecer a nossa categoria. Doutor Vicente, as considerações finais, os agradecimentos, fique à vontade. Bom, Bia, eu queria agradecer, e como eu disse anteriormente, a todo mundo que trabalhou comigo. Eu aprendi com cada uma das pessoas com quem eu trabalhei. Eu tenho que agradecer muito os meus pais, a minha ex-esposa, que nós temos um bom relacionamento, muitas pessoas conhecem, porque ela foi escrivã na divisão de tóxicos. Então, muita gente da nossa época, da tóxico, da furtos, da homicídios, conhece ela. Então, e os meus filhos, que compreenderam o tempo que eu fiquei por conta da polícia e longe deles, né? Todos nós já ficamos Natal, Dia dos Pais, aniversário, longe dos nossos filhos e dos nossos pais e irmãos, né? Então, eu gostaria só de agradecer a todo mundo que me ajudou. E o mais importante, os que me criticaram, porque os que me criticaram, mesmo que fosse uma crítica injusta, as críticas que me fizeram ser uma pessoa melhor, pelo menos no meu modo de pensar. Muito bem, doutor. Um abraço e volte sempre, viu, doutor? Estou te aguardando aqui outras vezes para a gente bater um papo. Não falamos... Gente, essa caneca aqui, o doutor Vicente mandou fazer para o doutor João Reis, é uma recordação. Aí, doutor, nós vamos aí entregar pessoalmente, então o senhor vai ter que vir aqui buscar, participar do nosso podcast aqui. Patrícia, filha do João Reis, Ana, aqui ó, a caneca. Por coincidência, eu fiz essa caneca aqui do doutor Vicente. Ele tem um grande carinho pelo doutor João Reis. Pedi para você fazer uma para mim e outra para ele. Então são duas canecas que existem, só duas canecas dessa. Uma está aqui para a gente entregar para o doutor João Reis. Um abraço a todos. Doutor. Fala, Boris. Obrigadão. Eu que agradeço.